Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Meu nome é Adonias Carvalho, eu sou mestrando do PPGD em Direito da Universidade Federal do Piauí, também fiz especialização em Direito e Democracia na mesma universidade, e a convite do nosso colega Roberto Bardawil, que coordena essa área no nosso República e também em parceria com o Maranhão NEDC, Rede de Estudos Políticos e Constitucionais, nós vamos falar brevemente, diríamos que pílulas, sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. E para que a organização fique mais fluida nesse tempo curto, eu dividi a nossa abordagem em algumas partes. A primeira parte é uma parte histórica sobre a Suprema Corte, a formação dessa federação norte-americana e dessa divisão de poderes que praticamente se inaugurou lá nos Estados Unidos da América. Depois nós vamos falar sobre composição da Suprema Corte, sobre o funcionamento da Corte, sobre a sua competência originária, a competência recursal. Vamos explicar brevemente sobre o sistema de precedentes e falar um pouco sobre método hermenêutico e alguns casos mais importantes, Então, como eu falei muita coisa, eu vou ter que correr um pouco. Quem puder e quem quiser dar aquela pausazinha nos trechos que considerarem aí mais de interesse, E vamos lá, vamos começar. Historicamente, pessoal, a Suprema Corte dos Estados Unidos é uma novidade histórica, Naturalmente, a herança do direito inglês muito forte nos Estados Unidos da América, sob domínio inglês, até 1776, até a Revolução de Independência, a Guerra de Independência norte-americana. Então, é natural que as instituições inglesas da época tenham inspirado o modelo norte-americano, Outras inspirações também são dignas de nota, como, por exemplo, inspiração em Montesquieu, Aí já com a raiz francesa, mas Montesquieu também é um grande estudioso do modelo inglês. Também inspiração em Locke, John Stuart Mill, enfim, há uma série de influências, mas eu posso dizer, pessoal, que esse modelo de separação dos poderes inaugurado pela Constituição de 1789, ratificada em 1789, porém gestada em 1787 na Convenção da Filadélfia, nos Estados Unidos, esse modelo é um modelo novo. Ele não é um modelo do Montesquieu, ele não é um modelo do Locke, ele não é um modelo de ninguém. Ele é um modelo que está muito bem explicado. E aí, para quem quiser conhecer melhor, tem que estudar essa obra monumental, que é uma coletânea de artigos que foram escritos para convencer, argumentar em favor da ratificação da Constituição dos Estados Unidos, que são os escritos federalistas, são os papéis federalistas, na tradução aí de Federalist Papers. Então, veja, esses textos, e aí eu digo que o mais marcante, são aqueles escritos especialmente por Madison e por Alexander Hamilton, especialmente para o judiciário. Eu poderia citar o 78, procurem pelo Federalista número 78, escrito por Alexander Hamilton. Ali, pessoal, você tem o nascedouro do Judicial Review, o nascedouro do poder, do controle de constitucionalidade, como hoje nós o concebemos, que até então é uma ideia estranha. Se você observar, lá na Inglaterra, os juízes, que seriam a Suprema Corte não existia formalmente, como existe desde 2009, no Reino Unido, mas os juízes, os lords, estavam lá na House of Lords, que é a Câmara Alta do poder legislativo, do parlamento inglês. Ou seja, não existia uma ideia de separação orgânica do judiciário inglês daquela época. Por isso é que a Suprema Corte dos Estados Unidos é uma novidade por si mesma. Essa historinha toda, gente, é muito bem contada em um livro fenomenal. Foi o livro que eu mais gostei, o livro mais denso sobre esses debates da Convenção da Filadélfia, que foi a Assembleia Constituinte norte-americana, que é um livro de um professor de Harvard chamado Michael J. Klarman. O nome do livro é The Framers' Coup. The Framers' Coup no sentido de golpe dos fundadores, golpe dos constituintes. Por que ele dizia golpe?
Porque, na verdade, os Estados Unidos, o que é que você tinha? Você tinha os artigos da Confederação, que foram gestados aí a partir da independência norte-americana, a partir de 1776, mas só foram adotados efetivamente em 1781. E esses artigos da Confederação não previam a convocação de uma constituinte, como foi feito através da Convenção da Filadélfia. Ou seja, é como se aquela convenção de 55 delegados, né, 39 deles assinaram a Constituição, não foram todos, né, houve algumas abstenções, algumas não assinaturas propositais mesmo, por discordância com o texto, né, mas não, os artigos da Confederação não previam, fora uma adesão unânime entre os estados, os 13 estados, né, que eram as ex-colônias, não admitia que uma mera maioria simples, uma maioria pouco expressiva, pudesse convocar uma constituinte. Por isso que ele chama no livro dele de golpe. Mas fora essa parte um tanto polêmica, o livro é um bom registro histórico do que aconteceu nessa época. Tá? Então, só para ficar esse registro histórico, a Convenção da Filadélfia tinha 55 delegados, né, indicados pelos poderes legislativos estaduais. Acabou que apenas 39 desses delegados assinaram a Constituição. Né? Houve também uma batalha duríssima para a ratificação da Constituição dos Estados Unidos. Alguns estados não queriam ratificar de forma alguma, como, por exemplo, Rhode Island, o estadozinho lá do Nordeste, né? A região da Nova Inglaterra, não queria ratificar de forma alguma. Por isso é que os papéis federalistas foram escritos, né, através do pseudônimo Publius, nos jornais norte-americanos, especialmente nos jornais, na verdade, do estado de Nova York. Okay? Então, gente, para começar isso, é que a ideia de Judicial Review, uma ideia nova nos Estados Unidos de então, é a ideia de uma corte separada organicamente do poder legislativo. Era algo também novo para a época. Tá? Seguindo aqui, gente, com a composição da Suprema Corte. Né? A Suprema Corte americana ela já mudou de composição 6 vezes. E por que isso, Adonias? Primeiro, gente, porque a composição da Suprema Corte dos Estados Unidos não está na Constituição Federal, não está no texto constitucional, certo? A primeira composição foi trabalhada, foi inserida no Judiciary Act, que foi uma lei ordinária aprovada em 1790, ou seja, um ano depois da ratificação da Constituição, aprovou-se uma lei para organizar o Judiciário Federal americano, né? Porque se concebe que a Suprema Corte é a terceira instância do Judiciário Federal. É um pouco diferente aqui do Brasil, em que não se diz, né, que o Supremo Tribunal Federal é a última instância da Justiça Federal. Não se trata disso aqui. Mas lá, a Suprema Corte é a terceira instância da Justiça Federal americana. Porém, também recebe recursos da Justiça Estadual americana, né? E nisso se parece com o nosso modelo, evidentemente. Então a composição mudou 6 vezes ao longo da história, tendo começado com 6 justices, que eles seriam os nossos ministros do Supremo. Lá são os justices da Suprema Corte, né? Tem o Chief Justice, que é o presidente da corte, e os outros são os Associate Justices, que são os juízes não presidentes, né? Nós vamos falar também um pouco mais sobre isso adiante. Então, foram 6 alterações ao longo do tempo, até estabilizar no número de 9 em 1869, ali no final já encerrada a sangrenta Guerra Civil norte-americana, que iniciara em 1861, certo? Pois bem, gente, inclusive, isso é um dado interessante, a Suprema Corte, quando foi criada, não era lá esse empregão, que hoje se concebe, né, como sendo um ministro ou um justice de Suprema Corte. Na época, gente, para vocês terem ideia, o primeiro presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi John Jay, que inclusive era um dos autores dos papéis federalistas, o John Jay, ele pediu para sair da Suprema Corte para ser governador de Nova York. O segundo governador do estado de Nova York sob a Constituição, né? Então veja que coisa interessante, né? Hoje em dia isso seria bastante inusitado de acontecer, mas na época acontecia. E sabe por quê, gente, que acontecia? Porque era um trabalho duro. Os justices, eles tinham que rodar os 5 tribunais de circuito que existiam nos Estados Unidos, que eram que eles chamavam de riding circuit. Ou seja, eles tinham de julgar
presencialmente em lugares do interior dos Estados Unidos. Eles precisavam percorrer esses tribunais de circuito, tribunais federais, seriam os TRFs, por exemplo. Então eles precisavam rodar a cavalo. E naturalmente isso não era um trabalho tão glamuroso como ser um member of Congress, como ser um presidente dos Estados Unidos, né? Então é por isso que havia algumas desistências, algumas renúncias, como houve de John Jay, tá? A Suprema Corte só teve, pessoal, 17 presidentes até hoje. Curioso também, né? Mas como não é rotativo, a presidência não é. Quando um presidente indica um Chief Justice, ele fica naquela posição dentro do tribunal até ele renunciar ou até ele morrer. Ou seja, até que ele decida ou renunciar, ou se aposentar ou morrer, ele vai ser o chefe de justiça dos Estados Unidos. Por isso é que nós só tivemos 17, né? O último deles e o atual, o Chief Justice John Roberts Jr., foi indicado por George W. Bush. Ou seja, aí nós já temos 3 presidentes, né? Ou seja, teve o George W. Bush, 2 presidentes na verdade, né? Porque depois Obama e Donald Trump e agora já Biden. Ou seja, 3 presidentes realmente depois do presidente que indicou o John Roberts Jr., né? E, portanto, só tivemos 17. E também nós tivemos 103 Associate Justices, ou seja, 103 juízes da Suprema Corte que não foram presidentes, tá? Deixa eu ver mais alguns dados relevantes aqui para dizer para vocês. Além desses dados, vocês sabem, gente, que a sabatina a indicação é feita pelo presidente, né? Ou pela presidente, e a sabatina é feita no Senado americano. Essa sabatina, gente, ao contrário da nossa, que numa linguagem popular é mamão com açúcar, lá nos Estados Unidos a sabatina é uma guerra. E tem se tornado assim nos últimos 20, 30 anos, né? Essa coisa agudizou mais desde a rejeição, na década de 80, de um juiz conservador chamado Robert Bork. O Bork foi rejeitado também em grande parte pela liderança do Joe Biden, que agora é presidente, enquanto ele era senador e presidente da Comissão do Judiciário lá no Senado americano. E ele liderou, e também com o senador Robert Kennedy, democrata, liderou uma campanha contra o Robert Bork, porque o Bork era muito conservador, né? Depois disso, nós tivemos indicações tranquilas para a Suprema Corte, como aqui que todo mundo conhece, né? Como a juíza Ruth Bader Ginsburg, que foi indicada e teve uma aprovação altíssima. São 100 senadores, né? Teve aprovação de 87 contra 2, teve uma abstenção. Foi uma coisa bem tranquila, né? Mas recentemente, nas indicações do governo Trump, essa sabatina voltou a ser muito carregada politicamente, né? Teve juiz acusado de assédio sexual quando tinha 13, 14 anos de idade. Então a coisa é bem pesada, né? A partir do momento em que se começou a conceber que a Suprema Corte era um palco importante de afirmação de direitos ou de rejeição deles, né? Essa batalha de indicação e aprovação no Senado se tornou bem complicada, tá? Atualmente, gente, existe uma comissão de reforma. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui para eu controlar. Existe uma comissão de reforma da Suprema Corte, instalada aí pelo presidente Joe Biden. Lá nos Estados Unidos, gente, não existe essa questão de iniciativa de lei da Suprema Corte sobre o Judiciário, certo? Ou seja, o Congresso americano, ele pode legislar sobre a Suprema Corte esponte sua, por eles mesmos, certo? Então existe uma comissão hoje formada. Na minha opinião, gente, essa comissão ela serve para dar uma pressão nos juízes republicanos, nos justices republicanos. Por que eu digo isso? Esses justices não têm partido. Quando eu falo republicanos, é porque a raiz deles está ligada às raízes conservadoras, mas ele não tem partido. A indicação é apartidária para a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Que é, como vocês sabem, o Judiciário Federal Americano, e a Suprema Corte é todo vitalício. O juiz só sai quando morre, quando renuncia ou quando se aposenta voluntariamente. Não existe compulsória. Você pode ficar até 100 anos de idade se você viver e tiver uma mente preparada para tanto, tá? Então, existe essa comissão que serve para pressionar. Por quê, gente? Porque hoje a maioria da Suprema Corte são de justices indicados por presidentes republicanos. São 6 contra 3. Então é uma maioria muito grande. E eu, na minha opinião, como uma forma de pressionar esses juízes conservadores a se manter numa linha moderada,
os democratas, né, convenceram o presidente Biden, porque ele próprio nem queria, a instalar essa comissão do judiciário, ok? Para a reforma da Suprema Corte. Seguindo aqui, gente, sobre o funcionamento. Coisas interessantes, né? O chefe de justiça, ele tem a prerrogativa de escrever o voto sempre que ele está na maioria. Curioso isso, né? Ele tanto pode escrever ele próprio, como ele designa um outro juiz ou juíza que está na maioria para escrever o voto, com aquela tradição que eles têm de escrever voto único para a maioria. Acontece, Adonias, de escrever votos concorrentes, ou seja, votos no mesmo sentido, mas não mais destacados daquele voto da corte. Acontece, e acontece até com frequência, tá? Mas isso não é algo propriamente desejável, né? A tradição é que se tenha um voto da corte e os juízes vão aderindo a ele, vão aderindo a esse voto que é um voto único, ok? Outra coisa interessante, quando o Chief Justice é vencido, quem escreve o voto é o juiz mais veterano que ficou vencedor. Ou ele também pode fazer a designação de um outro Justice, ok? As sessões da Suprema Corte são secretas. Isso mesmo que você está ouvindo. Primeiro, as sessões de arguição de advogados são públicas, naturalmente, né? Os advogados têm que estar presentes com o público que fica atrás, que é uma luta homérica para se participar para ser um espectador, tem que ficar na fila, e muitas vezes no frio de Washington, para conseguir pegar um assento para assistir, né, como espectador. Mas enfim, as sessões não podem ser fotografadas nem filmadas. Só há 2 registros de fotografias da corte em funcionamento, os 2 criminosos, ok? Então, essa sessão de arguição ela é pública, ela não pode ser filmada nem fotografada. Mas a sessão de julgamento ela é secreta, ela é feita em uma sala de conferência fechada, né? Que coisa curiosa, não é isso? Outra coisa interessante é que, como nessa sala secreta só os juízes podem ficar, e eu chamo de juízes aqui para não ficar falando o termo estrangeiro o tempo todo, gente, como só eles podem ficar nessa sala, o juiz mais novo, o Junior Justice, ele é obrigado a abrir a porta para ir pegar objetos, livros, um óculos, uma xícara de café, que seja solicitada por qualquer outro dos Justices. Imagine que coisa curiosa. Ele é como se fosse o juiz mais novo, ele é ou seja, é o calouro, ele pega peia. Então ele abre porta, ele pega café para os Justices quando estão nessa sala de conferência, né? Outra coisa também bem curiosa. Isso porque não tem nenhum servidor lá. Então, é esse Junior Justice que tem que fazer esse papel, né? Os votos são publicados no mesmo dia, né? Não no mesmo dia da sessão de arguição, mas no dia em que os votos são publicados, eles são disponibilizados no sítio eletrônico da corte e também a transcrição dos áudios das sessões de arguição de advogados também são disponibilizados no mesmo dia, tá? Agora, na pandemia, gente, aconteceu uma coisa altamente curiosa, né? Porque começou a pandemia e vários tribunais federais americanos e os estaduais, lógico, começaram a fazer sessões pelo Zoom ou por outros mecanismos de transmissão de dados, né? De voz e vídeo. Mas a Suprema Corte ficou naquela. Será que eles vão fazer isso, né? Já que as sessões não eram nem filmadas nem fotografadas, as sessões de arguição de advogados, né, que eu me refiro, eles não fizeram isso, gente. Adivinha o que eles têm feito? Eles têm feito sessões com os advogados de arguição por telefone. Isso mesmo. Por telefone. Não é por celular, não. Por telefone mesmo. Telefonezinho fixo. Ok? Vejam aí também mais que excentricidade, né, da Suprema Corte. Gente, sobre competência. A Suprema Corte tem algumas competências originárias, né? Os casos que afetam aí embaixadores, outros ministros do governo, cônsules, situações onde 2 estados são parte, né, de uma contenda, de uma lide, mas os outros processos, que são a maioria, eles chegam ao tribunal através de recursos, tá? Adonias, mas eu soube que eles julgam apenas 70 processos por ano. É uma meia-verdade, eu vou dizer por quê. De fato, julgamento de mérito, chegando depois da arguição oral, com todo o rito do julgamento,
chegando a um entendimento de mérito que forma um precedente, realmente são em torno de 70 a 80, 90 casos por ano. Nos últimos 2 anos, acho que não chegou a 65, menos que isso. Mas isso não quer dizer que a corte só aprecia 70 casos por ano. Eles recebem mais de 8 mil petições, o que é pouco, né, gente? Eu falo 8 mil como se fosse muito. Vai comparar com os 100 mil da nossa corte, né? Mas eles recebem em torno de 8 mil petições, que são os chamados Writ of Certiorari. Esses writs são pedidos para que a corte admita o julgamento, certo? Porque ninguém tem direito à jurisdição recursal da corte, gente. A corte julga com liberdade, discricionariedade e escolha de casos. Como são 9 magistrados, basta que 4 deles concordem em julgar um caso para que ele seja julgado pela corte inteira, tá? Outra coisa, gente, julgamento monocrático é raríssimo, apenas para apreciação de liminares que são submetidas ao plenário de imediato. Não há um costume de distribuição por relatoria. Não existe relator na Suprema Corte dos Estados Unidos. Um caso ele é de todos, porque o caso vai a um julgamento conjunto com a intenção de que seja lavrado um voto apenas, certo? Muitas vezes um voto na maioria e um voto vencido, caso algum dos justices vencidos queira publicar um voto vencido, tá? Então veja, na verdade a Suprema Corte aprecia mais de 8 mil casos por ano, porque esses casos que não ganham o Writ of Certiorari, ou seja, que não ganham a certificação de julgamento, esses casos também são apreciados, só que eles são rejeitados. É isso que acontece. Não é que eles não existam para a corte, ok? Então que isso fique bem claro. Outra coisa, a Suprema Corte também tem o chamado Shadow Docket, ou seja, é como se fosse Shadow de sombra e Docket como se fosse um conjunto de casos, ou seja, são um conjunto de casos que não chegam a um julgamento de mérito, não formam precedentes, mas são apreciados pelos ministros, pelos justices, coletivamente. Ou seja, de forma colegiada. É o que aconteceu agora, gente, na pandemia, com vários casos de abertura e fechamento de estados na época da pandemia de Covid, do SARS-CoV-2, certo? Então, isso acontece também nos Estados Unidos, gente, mas numa proporção infinitamente menor do que acontece aqui no Brasil, tá? Então, fiquem cientes disso. É erro dizer que eles julgam apenas 70 casos. Tem o Shadow Docket, tem a jurisdição originária, que realmente são poucos casos, e tem as 8 mil petições que são rejeitadas, mas todos os ministros apreciam, certo? Outros detalhes aqui interessantes, gente, é que é o seguinte, a Suprema Corte, ela pode julgar um caso via recurso, admitindo o writ a partir de um julgamento de primeira instância. Não há necessidade de que ele percorra todas as instâncias recursais para chegar à Suprema Corte. Mas essa admissão do caso, essa supressão de instância, que a gente chamaria assim aqui no Brasil, ela é também discricionária da Corte. Ok, gente? Tudo certo, né? Gente, sistema de precedentes da Corte. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para ficar dentro dos limites. Sistema de precedentes, gente. A Suprema Corte dos Estados Unidos é uma corte baseada a tradição americana, a tradição do common law. Estamos de acordo com isso, né? Ok. Professor Adonias, então, quer dizer que direito é costumeiro? Minha gente, não existe um país de direito mais escrito do que o americano, não. Olha, leis federais aos montes, regulações de agências reguladoras que têm uma força legal de certa forma, aos montes também. O Judiciário Federal americano é um judiciário de leis escritas. O que é que você tem de direito costumeiro nos Estados Unidos? Você tem o tort law, ou seja, o direito de responsabilidade civil nos estados, é um direito costumeiro. O direito de danos, ou seja, de indenizações, é um direito que tem uma carga costumeira grande, mas essas discussões são principalmente travadas dos estados e não do Judiciário Federal. O Judiciário Federal é um judiciário de leis escritas, até porque a Constituição é escrita. Você lê um voto, ou seja, se você lê o voto de um caso da Suprema Corte, você vai ver que há citação de artigos de legislação federal e há citação de precedentes, porque é um país que respeita os precedentes formados na Corte, tá? E não são precedentes em formato de súmula, são precedentes baseados na razão de decidir, na ratio decidendi, né?
é uma ideia de precedentes um pouco diferente daquilo que a gente formou aqui no Brasil. É um sistema de precedentes absoluto? Não é. Se fosse um sistema de precedentes absoluto, a segregação racial ainda existiria nos Estados Unidos, porque ela ficou firmada lá no caso Plessy versus Ferguson em 1896. Mas em 1953, pela graça de Deus, no caso Brown versus Board of Education, que teve 1 e 2, né, porque essa dessegregação foi uma luta árdua, né, envolvendo cortes e Congresso aprovando o Civil Rights Act de 1965, eu acho, e o Voting Rights Act de 1965 também. Então essa foi uma batalha grande, precisou de 2 casos Brown para a consolidação dessa dessegregação racial. Tá? Então há superação de precedentes, mas eles são bem fundamentados e eles não acontecem rotineiramente. Tá? É preciso que se diga. Hoje em dia a polêmica teremos um overruling ou não do caso Roe versus Wade, o caso que aprovou em 1973 o aborto como direito genérico. Não se aprovou um aborto em qualquer situação, mas sim uma moldura de direito que tem calibrações em cada estado membro. Né? Todos vocês sabem, gente, que cada estado dos Estados Unidos tem uma legislação completa de tudo. Tem uma Constituição sua, tem legislação civil e penal completa. Tá? Então a noção também de federação totalmente diferente da nossa, né? Decisões importantes, que vocês vão pesquisar, não vou falar de tudo, né? Mas para vocês pesquisarem, gente, olha, tem um livrinho bom aqui que vocês podem pedir na Amazon. É um livrinho bacana. Ele chama The Supreme Court Landmark Decisions. Livrinho bom, do Tony Mauro. Fall River Press. Esse aqui tem alguns casos, não é um livro tão atualizado. Eu acho que o último caso aqui importante foi o Obergefell versus Hodges, que foi o caso que aprovou o casamento homoafetivo, né? Mas, enfim, citando aqui algumas decisões para vocês irem atrás aí, pesquisar. Marbury versus Madison, não vou explicar, né? Caso Dred Scott, que foi uma decisão infame da Suprema Corte, né? Que decidiu que um escravo americano, quando existiam os escravos, né? Nos Estados Unidos, não eram cidadãos completos, não poderiam acessar o judiciário, não tinham direito de petição, né? Plessy versus Ferguson, para vocês verem, gente, que o Judicial Review não é só bom não, viu? Como diz o Jeremy Waldron. Plessy versus Ferguson foi o caso, depois da Guerra Civil Americana, que a Suprema Corte entendeu que podia ter um trem de branco e um trem de preto, que podia ter uma escola de branco e uma escola de preto, tinha piscina de branco e piscina de preto. Isso por que eu falo branco e preto? Essa é a nomenclatura que é utilizada nos Estados Unidos, né? White e black. Então, veja, essa segregação de vagões de trem, de ônibus, de escolas, ela foi aprovada pela Suprema Corte, no caso Plessy versus Ferguson. Caso Korematsu, outro caso infame também, de aprisionamento forçado de japoneses americanos. Não eram japoneses estrangeiros, também eles, mas também americanos de descendência japonesa, durante a Segunda Guerra Mundial, após o ataque de Pearl Harbor. Caso Youngstown, Chick Tube versus Sawyer, Brown versus Board of Education, New York Times versus Sullivan, caso importante sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Miranda versus Arizona. Todo mundo já ouviu falar, não sei se você já ouviu falar, do chamado Miranda Warning. Você sabe o que é isso? É só o seguinte, você foi preso, você tem o direito de ficar calado e tem direito a uma audiência com seu advogado. Alguém precisar dizer isso pela primeira vez. E a Suprema Corte disse, nesse caso, Miranda versus Arizona. É o alerta de Miranda. É o Miranda Warning. Tinker Des Moines versus... esse Tinker versus Des Moines foi o caso dos estudantes que estavam usando bandanas, correntes pretas no braço, protestando contra a guerra do Vietnã. Isso foi admitido. Gregg versus Georgia sobre a pena de morte, admitida também na Suprema Corte. Estados Unidos versus Nixon, caso lá do Watergate. Regents of University of California versus Bake, caso das ações afirmativas. Lembrando, gente, que nos Estados Unidos não existe cota, como a gente tem no Brasil. Mas as questões raciais são avaliadas pelas universidades em conjunto com diversos outros fatores. E contam bem para a aprovação, mas não pelo sistema de cotas, ok? Texas versus Johnson, decisão que a Suprema Corte admitiu que se possa queimar a bandeira americana como protesto, como expressão, né? Bush versus Gore, deu a eleição por George W. Bush contra Gore, né? DC versus Heller, sobre o direito de posse de armas nos Estados Unidos. Citizens United,
caso envolvendo liberdade de gastos, né, nas eleições americanas. Precisaria falar muito mais sobre isso, mas não dá tempo. Caso também do Obamacare, né, que foi o National Federation of Independent Business versus Sebelius, 2012. Obergefell versus Rhodes, caso que aprovou o casamento homoafetivo. E eu citaria como último aqui o Trump versus Hawaii, o caso do travel ban do Trump logo em 2017, quando ele tomou posse. O caso foi julgado em 2018, tá? E meu tempo chegou, gente. Eu fiquei aqui nos 30 minutos realmente. Fica meu agradecimento novamente aí a todos por me ouvir nesses breves 30 minutos. Eu lancei umas sementes aqui para vocês também se interessarem mais pelo tema. E ficamos nessa. Novamente meu agradecimento ao República e também aos nossos colegas maranhenses e ao convite feito gentilmente pelo Roberto Bardawil. Valeu, gente. Um forte abraço. Contem comigo sempre.